Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio do ContiCast. Hoje a gente está aqui para falar sobre um tema importante, né? Quem nos acompanha nas redes sociais, no YouTube e no Spotify, já viu a entrevista que a gente teve no passado sobre sustentabilidade na indústria, e hoje a gente está com um tema bem interessante, que é ergonomia do trabalho na indústria, sempre voltado aí mais para a indústria da metalmecânica, que é onde a Continental mais atua. Então, vou apresentar de imediato os nossos convidados que nós temos aqui hoje, convidados especiais. À minha direita, Luciano Carnizella, coordenador de vendas da Nural. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, estou à disposição aí para ajudar. Vamos bater um papo bom, né? E à minha esquerda, a convidada especial, Karine Benedetti, que é fisioterapeuta do trabalho em especialização com ergonomia. Seja bem-vinda. Muito obrigada, estamos à disposição para estar conversando por um tema que tem muito gosto e está tratando. É importante, né? Eu acho que a indústria, não sei se cada vez mais está vindo com esse tema, né? E cada vez mais a gente tem essa solicitação também desse tema. Então, Karine, você que é especialista no assunto, primeiro vamos começar do começo, né? O que você faz, quem você é e o que é exatamente ergonomia no trabalho? Como que a gente pode começar? Perfeito. Eu me chamo então Karine Thaís Guarini Benedetti. Sou fisioterapeuta de formação há 22 anos e a fisioterapia, atuo como hoje fisioterapeuta do trabalho. Fazem 14 anos, né, que eu atuo único e exclusivamente com a fisioterapia do trabalho e especialista em ergonomia, né, há alguns anos. A minha história toda começou junto à fiscalização do Ministério Público do Trabalho, nas forças-tarefas de frigoríficos e hospitais que nós tínhamos aqui na região do Rio Grande do Sul e se estendeu também em algumas partes do país, né. Eu trabalhava na Prefeitura de Caxias do Sul, no Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, Sereste Serra, e ali, vamos dizer assim, que eu fui descoberta dentro desse nicho para iniciar em frigoríficos, né? E daí então acabei saindo da prefeitura, me desliguei e vim então trabalhar junto ao Ministério Público do Trabalho fazendo essa parte, né? E consequentemente já entrou também a parte da perícia judicial, que em 2017 então eu me desliguei do Ministério Público, que aí eu abri a CB Ergonomia, né? Que hoje eu assessoro algumas empresas também. E também continuo, então, desde 2012, como perita judicial, pelo TRT4, em especial na 6ª Vara Especializada aqui de Caxias do Sul. Eu tenho muito orgulho de dizer que fui a primeira perita fisioterapeuta aqui da nossa região, né, em ergonomia mesmo no processo de trabalho. E ergonomia, o que é ergonomia, né? O que eu vou te dizer? A ergonomia na minha visão de fisioterapeuta, é o movimento humano. A gente abrange todo o movimento humano. A gente diz, eu trabalho muito com a biomecânica humana, né? Uma pega, uma postura. Então, ela é um envolvimento não só no trabalho. Aqui vamos tratar do trabalho, da metalmecânica, mas ela está no nosso dia a dia, né? Ela está em nós, três conversando aqui, a ergonomia está elencada na cadeira onde estamos sentados, né? Então, ela não tem... Chegou um momento que não se dissipa mais ela, principalmente no mundo do trabalho. Por quê? Porque através da ergonomia, o que foi descoberto? A diminuição de adoecimentos, a diminuição do absenteísmo no trabalho, né? O conforto, que às vezes as pessoas confundem conforto com não fazer nada. Não é isso. É o conforto para executar a sua atividade. E parece brincadeira, mas a ergonomia está na legislação desde 1978. Nossa. Mas ela veio mesmo com forte depois que o Ministério Público entrou. Por quê? Porque começou a aparecer junto ao INSS muito afastamento do trabalho em se tratando de adoecimentos osteomusculares, que é o que a ergonomia trata, né? Que é uma lombar, isso que a gente vai conversar mais adiante. Mas ela veio com essa vertente. E hoje a empresa, a organização, né, o empresário, ele entende que ela não tem mais como desligar ela, porque trabalhamos com seres humanos. Né? Sim. E eu acho interessante como tu começou com frigoríficos, né? Pelo que eu entendi. Que eu acho que, claro, que foge um pouco da nossa área de atuação de indústria, você vê que a Continental também tem frigoríficos, né? Mas é um trabalho extremamente repetitivo, né? Eu acho que é um dos pontos aí a se trabalhar dentro da indústria, além da ferramenta ser adequada, além do conforto e tudo mais,
É a repetitibilidade da ação. Isso aí. E agora me veio passa aquele filmezinho antigo, né? Eu comecei em frigorífico e construção civil, que também é uma situação bastante delicada em questão de costura e força. Aí é outra situação, né? Mas, claro, a construção civil teve pinceladas durante as atuações do Ministério Público, mas o forte mesmo foi frigoríficos e posteriormente hospitais, né? Que aí é uma outra situação, uma outra demanda. Mas hoje eu trabalhei por 2 anos como ergonomista também de uma multinacional, que é a Macopom, né? Então, metal mecânica pesada, né? E hoje atendo outras empresas. E como eu disse para vocês, na perícia. Em perícia eu faço muita metalúrgica, mas muito mesmo, né? E aí a gente vê uma gama de situações que poderiam ser corrigidas sem muita onerosidade, vamos usar esse termo, assim, e às vezes sem nenhuma onerosidade, falando bem a realidade, né? Uma questão bem de organização. Então é De organização de onde colocar, como pegar, de onde está o... Isso aí, isso aí. Instrução, né? Da organização prévia do contexto de trabalho. Exatamente. Isso aí. E a Milwaukee, puxando para ti, Luciano, ela também, a gente sabe que a gente trabalha com os produtos da Milwaukee são de altíssima qualidade, também é preocupada com a ergonomia, né? E a Milwaukee fala muito em catálogo, em literatura, em vídeos sobre isso. Como que a Milwaukee trata isso internamente? Claro que a gente sabe que os produtos são importados, né? Sim. Mas como que a Milwaukee vê isso? Né? É isso que a gente está levando para o mercado, né, Gustavo? A gente está levando essa solução para o mercado, né? E quando a gente se depara numa indústria que um profissional está usando uma ferramenta durante 8 horas por dia, durante 10 anos da sua vida, né, a gente às vezes, como comercial, digamos assim, a gente só visualiza o imediato, né? Eu quero fazer uma venda. Então a Milwaukee Brasil, ela se preocupa muito com esse tipo de situação a nível de o que eu estou levando, né? Um equipamento que vai fazer uma força adequada ao serviço que ele está operando, porém com 900 gramas de peso. Né? O que tem no mercado não está preso a nada, não tem uma mangueira preso a ele, não tem um cabo elétrico preso ao profissional. Né? Então, isso é uma preocupação a nível mundial e, com certeza, nós aqui no Brasil trabalhamos muito isso. Nossa equipe técnica ela é muito treinada para ver isso dentro da indústria. Né? Quando a indústria nos solicita uma visita, eles querem uma solução para uma ação. Né? Eu quero resolver esse aperto. E quando o nosso técnico entra dentro da indústria, ele não só vai ver o aperto, ele vai ver a condição daquele colaborador que está trabalhando. Eu tive uma situação no interior de Minas Gerais, ao qual o departamento inteiro daquele setor, daquela empresa, tinha problemas cardíacos. Porque a máquina tripidava durante 8 horas por dia e a gente pensa que tripida só o braço, né? E não é só o braço, né? É tudo que está dentro do corpo. Então a gente, quando chega nesse case, assim, nessa situação, a Milwaukee em si, nós aqui no Brasil, ficamos muito felizes com esses resultados. Né? Está levando menos ruído, está levando menos peso, está levando mais ergonomia para o colaborador, consequentemente está dando uma vida mais saudável para aquele profissional que está ali. Às vezes há 20 anos trabalhando daquela forma. Sim, e esse tipo de associação, acho que é bem comum esse tipo de problema, né? Eu não sei quais são os principais tipos de problema que se encontra, né, em uma empresa que não tem autonomia, uma empresa que não se preocupa com isso, principalmente a indústria. Né? Com certeza. Aproveitando o gancho do Luciano ali, quando ele falou em ruído, a ergonomia, a norma, quando ela foi atualizada em 2021, então ela veio trazendo conforto. E uma das situações é ruído, né? Porque já foi caracterizado o ruído como um risco psicossocial. A pessoa exposta a um ruído extremo, ela consequentemente estresse, irritabilidade, tem várias situações. Não é só a perda da audição, né? Sim. Tem essas situações cognitivas envolvidas e estão dentro do mundo da ergonomia. A ergonomia abriu um leque enorme. Que até eu confesso para vocês que fica bastante difícil a gente abranger tudo, sabe? Porque é muita coisa. É uma multidisciplinaridade tremenda, assim, né? Quando falasses do exemplo ali de não ter mangueiras e tal, né? Ou a peça, por exemplo, às vezes a ferramenta não está suspensa por um balancinho, que parece uma coisa simples, e é simples. Por que o carinha tem que ficar empunhando aquilo, segurando aquilo, se o balancinho pode amortecer essa carga, né? Porque tudo, para nós, dentro da ergonomia, se caracteriza como peso acima de 3 kg. E se você segurar uma ferramenta de 2,5 kg, por exemplo,
dependendo do número de horas do teu trabalho, assim, ó, braço, cotovelo e punho, vai chegar um momento que ele vai terminar, né? Ele vai ter, a gente diz uma vida útil, né? O ser humano, dependendo da exposição da tarefa, ele tem uma vida útil. Isso é fato, a gente vê bem no trabalho de frigorífico. Ele tem, infelizmente, uma vida útil. A pessoa que trabalha sobre alta repetição, né? E quais são os impactos nessas empresas que não têm a tua pergunta, né? O que acontece? Não se entende por que depois tem a reclamatória trabalhista, né? A empresa ela tem que ver isso. Porque um profissional ergonomista que apresenta para a empresa um número e diz, olha, eu entendo que você está vendo que de repente você vai ter uma onerosidade alta agora, mas e o impacto trabalhista? No momento que tu pagar uma causa trabalhista, tu paga para um trabalhador, um reclamante, né? E você pode arrumar aquele valor para 30 pessoas. Sim. Então a empresa tem que ver por esse lado, que é onde entra a Mioal, que é onde entra a Continental, né? O investimento às vezes parece alto numa ferramenta, mas a ferramenta ela vai amenizar um risco para um grupo de trabalhadores, né? E enquanto isso você vai tratar ou uma pessoa afastada, se uma empresa fizer a conta, essas empresas, eu sempre digo quando eu apresento algum trabalho meu para alguma empresa e tal, ou enfim, algum congresso, palestra, agora, nós aqui conversando, um trabalhador afastado, um dia de um trabalhador afastado, tu tem que pegar toda o líquido de folha dele e multiplicar por 8. Essa conta é absurda no final da história. Então tu multiplica um atestadinho aí de 5 dias por uma coisa, por uma ferramenta leve de 900 gramas, você resolveria, né? Então assim, ou, não, Karine, não vai resolver. Não, mas de repente ameniza o risco. Pode não resolver, mas tu ameniza, né? Então, e esse a gente vê muito, aí a questão das empresas que não têm coluna lombar e braço, em especial cotovelo, dependendo da função do trabalhador. Vamos para metal mecânica, né? Metal mecânica, a gente pega soldador, questão de epicondilite, ombro, são duas situações assim que é bem característica, sabe? Né? Pela posição de postura estática, às vezes o peso de uma tocha de solda, tem os equipamentos que estão ligados lá, toda aquela coisa lá. Enfim, né, tem todo esse fato, a vibração de membro superior ou, por vezes, de corpo inteiro, né, dependendo da ferramenta, a ferramenta é uma ferramenta pesada na construção civil, ela emite vibração do corpo inteiro. Ela trepida o corpo inteiro. Né? Justamente, então assim, é o que a gente mais encontra, é coluna lombar e membro superior, em especial a metal mecânica eu vejo muito ombro e cotovelo. Existe a repetitividade, existe a repetição, que aí quando a gente fala de repetição a gente pensa mais em punhos, mãos, existe, mas quando é aquele trabalho o menor, o mais chicote, montagem de chicote, sim, aquela coisa mais minuciosa, sabe? Aí a gente consegue ver mais, porque as pessoas confundem bastante o que é uma atividade de repetição. Né? Não é porque você faz a mesma atividade o dia inteiro que ela é repetitiva. Ela tem a repetitividade, para ser caracterizada, ela tem um ciclo. Né? É que nem nós falamos de carga. Eu vou trabalhar com carga quando eu falar acima de 3 quilos. Aí eu vou trabalhar com carga. Depois disso eu posso trabalhar com alta, a somatória final da história toda, mas eu não vou trabalhar com carga diretamente. E a repetição tem isso. Às vezes as pessoas confundem, que elas pegarem uma furadeira e elas furam, o processo delas é furar uma peça aqui, né? Não sei, vão furar aqui para fazer outra. Eu passo o dia furando. Não, você usa uma furadeira, tá? Quando você passa o dia furando, quer dizer que passa uma linha de produção e você só fura. E fura. Numa esteira e o negócio você passa furando. É linha de montagem. Isso, né? Aí. É aquele filme do tempo sei, que o cara fica apertando justamente, aquilo é atividade repetitiva, é o tempo inteiro executando a mesma coisa. Entendi. E achei interessante que tu falou que, claro, ao mesmo tempo a gente está falando da saúde de pessoas, né, delas terem qualidade de vida, e a gente está falando de uma onerosidade da empresa, né? Acho que são 2 pontos importantes aí. E a gente entende, às vezes, que as empresas olham isso como custo, né? E além de dar mais qualidade de vida, muitas vezes você economiza custo também, né? Você reduz custo. Porque falando de máquina, por exemplo, né, a NR12, que é exclusivamente máquina, o que ela está trazendo hoje dentro? Ergonomia. Porque alguém vai operar aquela máquina. Né?
Não tem saída, entende? Nós aqui falando da Continental da BO, o que acontece? Alguém vai operar aquele equipamento, alguém vai pegar o equipamento. E quando na ergonomia a gente fala de equipamento é uma ideia de equipamento, é qualquer coisa, uma tesoura, é um equipamento de trabalho, se aquela pessoa tem que cortar, sei lá, né, carpete, tapete, não sei, enfim. Então é um equipamento. E hoje já existe, como vocês têm, essa tecnologia mais avançada que nos proporciona algumas melhorias, né? Mas também ficamos cientes que tem atividades que é muito difícil a gente encontrar uma alternativa. Sim. Né? Mas eu acho que o ponto principal aí que o Gustavo até levantou sobre qual é o custo disso, né? Qual é o preço que se paga por isso. Hoje a gente, viajando no Brasil, a gente não vê uma indústria preparada para esse número. Né? Ela talvez não pense no investimento, mas ela só vai pensar no custo daquele profissional parado depois que estiver parado. Né? Depois que estiver parado, entendeu? Não existe algo no meio aí. Então, esse é o grande desafio do Walk no Brasil, sabe? É levar essa informação ao qual o produto que eu estou levando para o mercado, ele vai dar uma qualidade de vida para o teu colaborador. Só que isso não é feito, nós não conseguimos cumprir o nosso papel. Por quê? Porque não é feito lá, não, mas aí se o meu colaborador se afastar, é um. Mas esse número é muito alto. E dentro desse um se multiplica, né, uma indústria grande aí com 11 mil colaboradores. Não, e esse muito, eu vejo pelas perícias, o que eu já peguei em perícias assim, ao longo desses anos, o menor valor reclamado gira em torno de 60 mil. O que é? Estamos falando de um indivíduo. O que a gente faz com 60 mil num setor? Nossa. Né? Então, assim, resolve o problema do setor. Justamente, é essa conta que, por vezes, o que acontece? Eu digo assim que, eu costumo dizer para os empresários, não é de todo culpa não seria a palavra culpa, mas enfim, do empresário. A responsabilidade de quem presta consultoria, da parte de segurança do trabalho mesmo, vamos responsabilizar nós, né, ergonomistas, segurança do trabalho, engenheiros, técnicos de segurança, enfim, do SESMIT, né? Por quê? Porque você tem que apresentar esses números. Ele não é obrigado a saber. Sim. Se ele contratou o serviço, é porque ele não sabe. Se ele soubesse, ele não precisava contratar alguém para fazer, né? Então você tem que apresentar esse número, como a Milwaukee faz. Apresenta essa condição, né? Apresenta, olha, aqui e aqui, tu dá as duas condições. Porque às vezes ele não consegue vislumbrar isso. Veja, e nós estamos falando do reclamante pedir 60 mil. Vamos colocar a brincadeira aí? Advogado da empresa, perito da empresa, assistente técnico da empresa, advogado da empresa, assistente técnico da empresa. Os custos do processo que quem paga é a empresa é 100 mil. No final da brincadeira é 100 mil. Fora o desgaste. Fora o desgaste. E provavelmente depois disso vai ter o custo de regularizar melhor a processo. Então, porque o momento que em cadeia, justamente tem cadeia, tem um de corrigir o processo. Tem em cadeia. Infelizmente, essa é a realidade. Hoje, uma das portas de entrada dos nossos técnicos a nível Brasil é pela área de segurança do trabalho. Hoje se consegue muita visita em indústria, e usinas e mineradoras, nós atendemos um vasto gama de produtos de clientes finais, né? Nós não vendemos para clientes finais, mas a gente tem que fazer esse trabalho lá para levar essa novidade para eles, e a gente entra muito pela segurança do trabalho. E a indústria ainda ela é muito retraída para falar sobre esse assunto ou já está mais aberta? Não, eu acredito que esse movimento ele mudou muito, né? A especialista pode me corrigir. Antes o segurança do trabalho ele era visto dentro de uma indústria como um lobo mau, né? Hoje já não, né? Hoje ele tem assim uma situação ao qual ele transita bem dentro da indústria e ele leva a novidade. Por quê? Porque ele está em busca de uma qualidade melhor de vida, né, para o colaborador. Então, como eu estava falando, nós entramos bem por esse caminho dentro da indústria. Quando a segurança do trabalho nos leva lá, o trabalho já está 50% feito. Isso aí, já está lá na frente, né? Exatamente. É porque o SESMIT, uma empresa, a segurança do trabalho, né? O SESMIT é o serviço especializado em saúde e medicina do trabalho dentro de uma empresa. Que ele pode ser terceiro ou empresas maiores, eles têm dentro da empresa mesmo, né? Esse serviço. A gente brinca, uma vez, ainda, eu não arriscaria um percentual, mas ele é um pouco alto ainda, é visto segurança do trabalho como despesa. Tipo assim, esse bando de mala chato
que não tem o que fazer o dia inteiro, eles ficam arrumando problema para nós, a verdade é essa. Né? Tanto que eu brinco, às vezes nas empresas, eu já tendo algumas há muitos anos, né, eles dizem, lá vem ergonomista. Aí eles brincam, né, os gerentes, eles dizem, olha, meu Deus, ela vem entrando. E eu digo, fica aí, que contigo é o mesmo assunto, né? E a gente... Por quê? Porque tu tinha essa visão no início. Tudo que essa mulher vier olhar, ela vai meter a mão e vai me dar problema. Mas não, agora eles começaram a entender que não é essa. Vamos solucionar porque eu também não quero mais problema. Porque aquele ponto assim, enxerga ergonomista, tu vira muro de lamentações, entendeu? Dos empregados, colaboradores ali, né? E aí eles entenderam, não. E o que acontece? Se eu vou lá e ouço de vocês a lamentação, né? A queixa, eu vou ter que levar pra frente. Mas aí a chata sou eu. Só que a empresa hoje tem que ver que se eles melhorar, vai parar aquilo lá atrás. E vai parar. Eu tenho empresas que eu atuo aqui na região da Serra Gaúcha, né? Que tem um frigorífico, por exemplo, que é um caso que eu atendo há 8 anos, nós tivemos até hoje uma reclamatória trabalhista em ergonomia. E essa a reclamante perdeu. Porque a gente provou que o trabalho era feito e, infelizmente, o que ela estava reclamando não era dali, era de uma atividade paralela. Né? Então, assim, a gente consegue. Tem outras empresas também que eu atuo que tem 2, 3 reclamatórios num ano. Mas eu te digo que isso é bastante, porque eu estou falando de 1.500 funcionários. Sim, né? um setor que é alto também. Então, tu veja o trabalho do SESMIT junto, que aí fala da engenharia, de máquina, é todo mundo agregado, trabalhando em prol da saúde do trabalhador. Porque se o cara ficar afastado, o problema é nosso também. O problema é nosso, porque aí falta gente naquele setor, no momento que um sai, sobrecarrega todos os outros, e aí nós começamos a fazer, a gente acaba fazendo um ciclo de problemas, né? Sim. É uma cadeia, E dentro dessa cadeia, tu está falando da saúde, do colaborador, do custo da empresa e da produtividade do setor. Que impacta. Que vai impactar. Tem uma empresa aqui da Serra muito interessante, que o Metal Mecânico, que o empresário, conversando com ele, com o diretor, segunda-feira desta semana, ele me disse assim, uma vez eu não entendia bem o teu trabalho. Ele disse assim, hoje eu entendo, porque esse ano eu só tive 2 pessoas afastadas. E eu disse, e é por aí. E ele disse, hoje eu não entendi. Eu disse, não, o senhor lembra que eu falava com o senhor sempre? Se acalma, se acalma, o senhor está investindo agora, vai dar tudo certo, mas o senhor lembra que o peão, e quando eu dizia peão, era o peão do jogo, né? Não era no pejorativo da palavra. O peão do seu jogo, ele precisa estar em sincronia, porque senão alguém vai dar checkmate e vai terminar com tudo, né? Então o senhor tem que estar em sincronia. Se nós botar todo mundo no tabuleiro bonitinho, o senhor vai jogar. Caso contrário, uma peça ali vai lhe barrar e vai começar os problemas, né? E começando os problemas é assim. E aí, nós 3 aqui, sai o Gustavo daqui, vamos ficar eu e o Luciano. Aí nós vamos se olhar, tá, qual é o próximo assunto? Faltou uma peça. Peraí, espia, vê se tu consegue espiar mais. Então, assim, não adianta. Aí tu acaba, aí nós vamos ter que entrevistar, conversar, debater, sabe aquela coisa, a gente vai ter que chutar a bola, vai ser isso. Então, mais ou menos, e na empresa é isso. E o empresário precisa de produtividade. Se ele não tiver produção, para. Não adianta, é um sistema, né? É um sistema. E aí que a gente melhora. Uma coisa que eu vejo também, principalmente quando a gente fala de esmerilhadeira, da Milwaukee, né? Trabalhando com abrasivo, que é realmente perigoso, é uma máquina de metal mecânica muito comum, mas é uma das, talvez a mais perigosa, ou uma das mais perigosas, né? Que a gente tem o hábito de vivenciar. E isso também causa muitos acidentes de trabalho. Então, eu não sei se a ergonomia melhor ajustada, não sei se existe algum índice que comprove alguma coisa nesse sentido, que também faça uma redução nos acidentes de trabalho, não sei qual é a relação disso. Tem bastante relação. Vou pegar o teu exemplo da esmerilhadeira, né? A esmerilhadeira, ela tem essa questão do acidente, que é quando dá, vamos botar que é mais pra grave a coisa, né? A coisa é meio pesada, vamos usar esse termo assim, né? Aonde a ergonomia entra? No tal psicossocial. Por quê? Porque às vezes os acidentes ocorrem, aí agora eu vou puxar pro lado do empregador. Porque o carinha que está operando ela tira a proteção da máquina. Tá? Eles burlam a proteção de máquina, isso é fato, né? Então, assim, não todos, não vamos generalizar, obviamente, mas ocorre. E aí o que acontece? Tu tem que explicar pro cara, eu brinco que às vezes eu sou assim, tanto que minha apelido de ergonomista sincera, porque eu dou às vezes eu pego meio pesado, né? Por exemplo, o ruído.
Né? Ou eu digo assim, ó, cara, se tu não usar essa proteção aqui, ó, nós ajustamos a bancada, tá na tua altura, tá bacana pra ti, né? A tua postura, cara, tá tudo bacana. Agora, se tu não usar, quem vai ficar sem o braço é você. E pra mim tá tudo bem, porque meus 2 braços estão aqui. Aí tu vai no coraçãozinho do cara, pensa no teu filho, tu puxa o histórico pra tu mais ou menos dar uma pegadinha meio emocional. Vai me mostrar o motivo. Isso aí tu entra o quê? No psicossocial. Tu entra na parte psicológica do ser humano, né? E aí ele começa, opa, mesma coisa o ruído. Cara, tu não quer usar o protetor, tu não quer usar, porque eles reclamam, gente, parece brincadeira, essa máquina aqui não é igual a outra, mas a outra, como diz Luciano, a outra vibrava até os teus cílios, né? Essa outra não ia, mas ó, eles têm essa resistência, porque eles acostumaram 20 anos com aquela lá. Aí vem nós e pensa que não, essa não é igual. Cara, às vezes é muito mais potente, muito mais isso, muito mais aquilo, e o cara tá queimando, né? E aí a gente tem que ter tudo tá tudo certo. Quem vai ter problema cardíaco lá na frente é você. Quem daqui a um pouco não vai conseguir segurar um copo é você, não sou eu. Né? Então, assim, a gente às vezes tem que dar uma pegada meio pesada. Vai emocional. Porque a ergonomia vai até no... que eu achava que era realmente postura, muito mais além da postura do ambiente de trabalho. Ela sempre teve, né? Mas essa atualização da norma, ela trouxe para nós conforto dentro da ergonomia, os riscos psicossociais e cognitivos, está lá bem claro, né? Altura, postura, carga, repetição. Assim, ó, vamos falar assim, o ser humano englobou dentro da ergonomia. Sim. Né? Tanto que as empresas hoje em dia, a grande maioria, assim, grandes grupos têm ergonomista dentro, né? Mas os pequenos já estão com essa visão. Por quê? Por causa desse afastamento, esse absenteísmo. A gente consegue dar uma segurada nele, consegue mesmo, sabe? Né? E conversar com as pessoas. Eu não sei, assim, não sei se porque eu sou da área da saúde, há tantos anos de formação, trabalhei 9 anos no SUS, atendendo SUS, então a gente tem essa facilidade de chegar ao ser humano, de conversar com ele no seu momento de dor, porque assim, ó, só chega para fisioterapeuta e para ergonomista o problema, cara. Ninguém vai lá para me dizer, nossa, que bom te ver aqui hoje, que alegria, vou pôr um café, não. Nossa, que bom te ver, aí tu olha e tu já pensa, que bom te ver, porque eu tô com um problema. Isso aí, que bom te ver, mas olha assim, ó, é uma lista, né? Que alegria. Eu brinco às vezes, também foi muito bom te ver. Porque assim, chega o problema. E problemas assim que incluem ferramenta. Vocês compraram uma... Vou falar, né? Não sei se nomes, mas enfim, sempre corrijo. Compramos uma tico-tico nova. Porque não dá, porque aquela marca, porque até a cor as pessoas às vezes reclamam, gente, é sério. Eu acredito. Porque aquela amarelinha era melhor, essa laranja, tá, mas o problema é a máquina ou é a cor? Sabe que eu não sei? Daí eu penso, é a cor, né? Mas se a cor pega um balde de tinta... Isso aí, não, então é uma coisa... O ser humano é uma coisa muito interessante. É muito bom lidar com gente por causa disso, é um negócio muito interessante. Uma situação legal que acontece quando nós visitamos, né? A gente tem um produto que é um reputador a bateria. E se não é a bateria, o cara tem que fazer a mão. Eu entrei numa indústria há pouco tempo atrás de São Paulo, e quando o líder pediu assim, o colaborador me trazer o reputador, porque eu queria ver o reputador, o cara não quis entregar. Porque não vai sair daqui, porque isso aqui é a minha vida, porque, sabe? Então ele criou um apego naquele produto, porque imagina quantos anos fazendo aquele movimento, né? E agora chega ali, aperta uma máquina, uma bateria que vai ali em 3 segundos, e dentro dessa indústria foi feito um custo, inclusive, de produção, porque era 12 segundos, baixou para 3 segundos. Aí no final do mês, no final do ano, sabe, o investimento retornou falou em números frios. Porém, todos esses dados que você está trazendo, os números multiplicam, né? O colaborador está mais feliz ali, não vai sair nunca daquela função. Sim, a produtividade aumenta, não só da indústria, mas do funcionário. Do colaborador. É incrível o que acontece. E isso que tu falaste, você está falando, eu estou me lembrando, assim, eles têm apego com o martelo, né? A marreta. E eles brigam. Não, porque é meu e o fulano veio da noite e pegou o meu martelo. Não, que tem o martelo, né? Mas assim também, leva o martelo para casa. Eu digo, leva para casa, bota no bolso. E dentro da Milwaukee, eu sei que tem muito também de usar, que nem tu falou, modificação da ferramenta, né?
de usar a ferramenta de maneira errada. Sim. Foi dimensionado, foi estruturado, foi um ergonomista, foi técnico de segurança, tudo certinho. Ó, para essa função tem que ser essa máquina. E às vezes, no dia a dia, essa máquina já pega para o setor, e ali já estão fazendo com outra coisa. Isso. E já aconteceu fatos de, por exemplo, o nosso técnico desenvolver um equipamento ao qual ficava adequado àquela situação, e aí, pelo custo do produto, alguém dentro da indústria reduziu e não funcionou. O colaborador teve que fazer muito mais esforço, teve que ficar em posição diferente. Então, isso tudo é um detalhe também que a indústria acaba perdendo, né, o fio da meada, digamos assim. Não, mas esse equipamento, talvez esse outro resolva. Não, se foi determinado que aquele equipamento... Alguém disse que é esse equipamento é esse equipamento. Não, porque alguém estudou para fazer isso. Né? Alguém, e eu digo assim, alguém... Às vezes as pessoas entendem, é estudar. Não, se reuniu uma equipe, inclusive o trabalhador, porque alguém tem que testar o negócio. Né? Alguém testou. Porque nada que a gente... Não adianta tu oferecer uma ferramenta se alguém não foi lá e não fez para ver se ela realmente executa o papel que se espera, né? Eu costumo dizer muito nas palestras, assim, até eu brinco com o pessoal, digo, ó, se tu tem isso que eu vou falar, não te ofende, não é particular, mas é fato. Eu digo assim, o exemplo que eu sempre dou é o carro rebaixado. Se o carro foi feito alto, com algum tal engenheiro que disse que era engenheiro um dia no mundo, fez porque existe uma aerodinâmica, sei lá, Deus o quê. Se tu rebaixou, tu não tem risco, cara. Né? E aí, assim, ele foi feito daquela forma para desempenhar. Daí teve uma empresa, mas que um rapaz disse, a minha caminhonete, eu tenho uma L200 rebaixada. Eu disse pra ele, piorou, então contigo nem vou conversar, porque vai rebaixar uma L200, a gente não vai conversar. Eu fiquei com ele, né? Aí eu disse, não, que aí nós estamos falando de uma altura exacerbada, eu estava pensando num carro menorzinho rebaixado, né? Mas, é essa lógica, alguém teve todo um teste, né? Teve o piloto que foi lá, testou o carro para fazer, tem todo um, né? E nós, o piloto, o trabalhador, é aquela pessoa que trabalhou em cima daquela máquina, daquele equipamento, aí tu altera. Chega a doer na gente, na indústria, doutora, que quando a gente vai, né, usando uma chave de impacto, que é o nosso carro-chefe, na ponta dessa chave de impacto tem que ter um soquete de impacto, que é um cromo molibdênio, algo desenvolvido, com geometria para aquele serviço. E eles colocam um soquete de cromo vanádio, que é um soquete que vai encaixar, é um acidente, para aperto manual. E aí eles fazem essa atividade com uma naturalidade assim, ó. Mas eu comprei um equipamento sensacional, mas o que ele está botando de acessório no equipamento não condiz também. Então, dentro da indústria também ocorre isso, né? Sim, e isso não só, porque eu conheço esse caso, né, pela familiaridade aqui, até pelo ruído, né? O ruído de um acessório e outro muda muito também. Então, existe um estudo por trás, né? É isso porque tem que ser assim, na verdade, né? Mas vocês falaram antes, você citou do esmeril, né? Tu pega ali a esmerilhadeira, enfim, ali, eles trocam, não sei como é que se chama, enfim, um disco lá, um negócio que não era pra ser aquilo. E aí eles, é uma coisa assim, aí às vezes é isso que eu penso, eu faço esse comparativo com, eu digo, não é preconceito com o carro rebaixado, cara, alguém estudou aquilo ali, sabe? As pessoas não estavam, foi feito para isso, né? Se você não queria, então deixasse pintar, né? E como é que funciona, por exemplo, uma empresa que está nos escutando agora, né? Acho que é importante, a gente tem que realmente cuidar mais da economia do trabalhador, ou da indústria, do processo, do método. O que ela precisa fazer, assim, para realmente se preocupar com isso e seguir adiante nesse processo? Tem que contratar alguém, eles conseguem mesmo fazer alguma coisa, ação rápida, prática, ou vai para um caminho de assessoria que é melhor? Claro, tem que ter o peixe também. Né? Não, tem que ter o peixe, não. Mas eu digo que eu sou muito sincera nesse sentido, assim, já fui em algumas empresas, quando as empresas me chamam para almoçar, geralmente eu gosto de ir até a empresa antes de levantar o orçamento. Por quê? Porque tem coisas realmente que é isso. Eu chego ali só, eu digo, eu podia ganhar por isso, mas não, só ajeita ali, tá tudo certo. Sabe aquela coisa assim? O ideal, obviamente, seria um especialista ir lá, olhar, né? E verificar a condição, seria o ideal. Mas existem sim situações dentro de uma empresa que a sua equipe, até o próprio gestor do setor, que é um cara que é fundamental porque ele entende do que acontece. Mas aquele gestor, o mente aberta, não o carinha aquele que só quer produção, entendeu? Cara, aquele lá é um probleminha para mim, ergonomista, porque o cara só quer produção, então não tem conversa.
Agora aquele cara, não, eu quero produção, mas para eu ter produção eu preciso que esses caras estejam bem. Então vamos lá, show de bola. Que são questões de carga, né? A questão de carga, o que é considerado assim, que é para qualquer empresa, qualquer ramo que seja, exceto o ramo da saúde, vou fazer um parênteses, né? Que quando a gente fala em carga é uma situação, quando a gente fala em peso de ser humano é outra. Carga é acima de 25 quilos. Né? Aí tu vai dizer assim, exaustiva. Acima de 25 quilos, ela já é uma situação que não é nada agradável aquele indivíduo fazer, nada. Bom, Karine, eu não consigo reduzir isso. Eu só, é 40 quilos isso e não falo nem da ferramenta, falo de uma situação X lá, né? Que ele tem que erguer para utilizar uma ferramenta, aquele processo, isso. Eu vou dizer para ele, bom, então tu vai ter que colocar uma ferramenta. Vai ter que alguma coisa erguer isso, eu não sei o que tu vai fazer. Tu vai botar a acopladora que vai erguer, talha, sei lá, Deus, o que tu vai colocar aí. Mas você não pode mais que eles erguem em 2. Não interessa. Ah, mas eles erguem em 2. Ok, eles erguem em 2, então ficou 20 quilos para cada um. Show de bola, mas qual é a altura que está do chão? Aí a gente já fala assim, abaixo de 50 centímetros, nós já está 50 centímetros do solo, né? A gente já está exigindo uma flexão de coluna, que não é adequada. Por quê? Porque quando a gente faz a nossa coluna, a gente faz o torque para erguer, você está fazendo carga. No momento que você está fazendo a carga, a maioria das pessoas não vai para a academia, não tem uma instrução de saber que você tem que fazer uma contração de abdominal para erguer, para proteger a tua coluna. Ele vai erguer. Simplesmente. E ali a gente ouve as histórias, travei, não levantei mais, etc e tal. Então a gente vamos falar, acima de 25 quilos. São correções que é aquela coisa, eu estou dizendo, é uma barra lá, sei lá, que a barra pesa 70 quilos. Pô, cara, tem que botar uma talha. Uma talha não ergue, bom, sei lá, deu um jeito. Já traz erguido com a empilhadeira e bota então num plano onde o cara vai só deslizar uns roletes, ela, sabe? Então você vai trabalhar exatamente no processo. No Você processo. vai lá no chão de fábrica mesmo. Isso vai aí. verificar o processo. Isso aí. E aí vai ser conversado. Existem empresas assim que o ideal é quando a gente vai atuar no processo, tu vai chamar quem? O gerente. Eles compram da Continental, vamos chamar os caras da Continental aqui porque vamos ver o que nós precisamos e eles vão dizer, não, olha, tem isso, eu vou contratar meu algo, cara, tem isso aqui. Então assim, a gente tem que fazer um estudo mesmo, porque eu, ergonomista, não posso chegar e dizer, não, é isso aí que tem que ser, porque eu não entendo o processo, né? Quem entende o processo é quem está ali. Eu não entendo de ferramenta, quem entende de ferramenta são vocês. Então a gente vai ter que sentar e dizer, não, eu preciso, como nós estamos fazendo agora, eu preciso que essa pessoa não erga mais esses 40 quilos, que esteja assim acessada, eu preciso que essa ferramenta não emita mais vibração, porque essa vibração vai detonar tudo do cara. Então quem é que vai fazer isso? Ou amenizar, qual são as maneiras, daí ele vai para que máquina está usando, qual acessório está usando, qual a força, qual o aperto. Justamente a empresa que vai adquirir o equipamento tem a medição de vibração no equipamento, porque isso é uma coisa que é sempre pedida, porque a economia eu vou lá fazer. Tem vibração para membros superiores, mas está dentro do arém esperado. Qual é? Está lá no manual da ferramenta. Então, tudo isso está envolvido. E a questão, a metal mecânica, a questão mais crucial que a gente tem é carga mesmo. É carga mesmo e, claro, dependendo da ferramenta que tem vibração. Mas é isso aí, se ela está dentro do arém, está tudo certo. Né? Só que ela tem que estar nas condições que vocês ofereceram, né? E não que resolveram arrumar para trabalhar melhor, né? Isso é a parte fundamental que qualquer empresa tem que ter, né? E deixar assim os técnicos de segurança que muitas empresas têm, a maioria, né? Só as muito pequenas não, mas eles têm alguma engenharia, eles têm alguém que presta essa assessoria. Pede para essa pessoa, dá uma olhada para nós ali. E eles vão direcionar, não, isso precisa, isso não precisa, né? Só que é importante também deixar claro para a empresa, porque às vezes eles compram uns gato por lebre aí, né? Que, por exemplo, a ergonomia não é checklist. Não é uma folha. Não é isso. Ergonomia é você falar com quem faz a atividade, você falar com a fábrica. Eu já entrei em contato com empresas, né? Diz, olha, não, nós precisamos isso, aquilo. Vocês conseguem desenvolver, por exemplo, em maquinário grande de frigorífico. Eu preciso disso. Não dá. Então, infelizmente, não vai dar para ser com vocês, né?
Isso estou falando de aquele empresário que quer comprar a máquina realmente adequada, realmente certa, porque infelizmente ainda nós temos aquele que vai mais barato e que aí muita coisa não vai estar adequada, né? Só que aí nós paramos na trabalhista. E hoje a gente tem a questão da auditoria, daquela questão que eu fazia, né? Que infelizmente vocês sabem, a responsabilidade hoje não está mais só em quem compra, né? Está em quem vende também. Então, tá, e como está no prestador de serviço. Porque se eu der a minha informação errada, eu boto uma cadeia em uma situação complicada, né? Então, assim, hoje em dia a lei, ela para nós, eu acho que ela vem nos beneficiar. Quando eu falo nós, é o nosso ramo aqui, eu e vocês. Por quê? Porque ela espreitou. Ela é assim, ó, ou tu faz correto, cara, ou não adianta tu... Ah, não, mas eu comprei do Luciano essa aqui, né? A Continental eu comprei do Luciano ali, não, mas foi a Continental que me... Não, peraí, eu te vendi esse copo aqui. Agora, se eu cheguei lá e você, sei lá, derreteu aqui, que tu achou melhor, que ficava melhor viradinho aqui, não, a peça que eu te vendi não foi essa. É aquela questão da aplicação. Isso essa peça aí. para isso. Então, acho que isso, eu penso que isso é o mais importante, a gente conscientizar, né, que por vezes vai ter uma tá, enfim, vai ser oneroso, isso, obrigada. Vai ser, a pessoa fala rápido, né, atropela tudo. Oneroso, comprar um equipamento adequado, uma coisa assim, só que tu vai lá na frente, tu vai ver lá na frente que isso aí vai te trazer a produtividade esperada, né? E é o slogan da Biocos, né? Produtividade é onde você estiver. Que se tivesse sido ensaiado, né, fazer o espetáculo. E Lu, qual que é a principal, assim, melhoria em ergonomia que a Biocos faz? É a questão da trepidação mesmo da chave de impacto ou tem alguma outra? Porque eu sei que tem a questão do ruído. Tem até a iluminação, né? A Mioca, na verdade, ela preocupa-se muito com isso, né? Desde a ergonomia, né? A pegada da mão. Verdade. Porque existe uma doença, né? Que no interior do Brasil fala de mão branca, né? Mas a gente sabe que é LED, né? Porque vai dando uma pegada, o tamanho do equipamento para facilitar, né, para o operador. Eu tive indústria que eles não têm comunicação dentro, né? Fabricante de um grande implemento, por exemplo. Tem um operador lá e o cara aqui, ele tem que bater o martelo no chão para dizer que ele fez a tarefa. Ah, meu Deus! Então, uns negócios assim, nós não estamos falando de algo assim, sabe, uma empresa desse, uma empresa enorme, assim, né? E multinacional. Então, a gente, cada dia que a gente vai, então a Mioca, ela se preocupa, né? Nós temos um equipamento que só nós temos, né? Que é um equipamento, uma chave de impacto, que ela entra em lugares com difícil acesso. Então, e ela não é um equipamento pistola, né? É um equipamento em haste, então para facilitar ali o operador. Então, pensando nessas operações para facilitar justamente, como é que o operador vai fazer lá? Já fomos dentro de grandes montadoras, indústrias, ao qual os caras usam a força do braço, tendo um equipamento para fazer aquilo. Mas aqui sempre foi feito assim, dessa forma, né? Não leva essa situação para ele. Então, a Mioca, ela pensa muito no peso, né? Na ergonomia, né? Na condição de aonde o produto vai ser aplicado, como é que é a condição do trabalho. Bom, eu consigo entrar com uma chave de impacto, eu consigo entrar com uma furadeira, então ela está diminuindo os equipamentos, dando mais força para ele, mais autonomia para o colaborador e mais visibilidade, a iluminação que tem, né? Hoje nossos principais equipamentos vêm com 3 LEDs na ponta. No dia a dia o operador às vezes não percebe esse detalhe, né? Mas para que ele consiga visualizar a operação dele, ele está com a empunhadura bem feita, ele está com um peso suportável, né, dentro da mão dele. Então nós temos um equipamento que é o nosso carro-chefe de venda no Brasil, que ele pesa 6,8 kg, vai 7 kg com bateria, que nós concorremos que tem no mercado 18 kg. Né? Sim. Então, quando entra nessa área sua aí, o ergonomista lá vai dizer, não, é esse equipamento que eu quero. Não tem nem conversa, né? Não tem nem discussão uma coisa dessas, né? Não tem... E uma coisa que o Luciano falou perfeita, assim, que é aquela coisa que brilha aos olhos mesmo, aos meus olhos, né? É quando ele fala assim, que ele não entra com a pistola, né? O equipamento proporciona essa entrada, porque isso é ergonomia, a pega. Nós temos hoje dentro da NR17, que é a norma regulamentadora de ergonomia, que diz que a pega não pode ser maior de 60 centímetros do corpo do ser humano.
Né? Quando tu fala isso, na hora tu vai, show de bola, sabe? É a proposta. Sim, e aí eu tô falando de maquinário, porque ainda tem vários acessórios que tem os prolongadores, daí tem os extensores, daí tem o linha. Não, aí, ó, mas que facilita muito, e aí que nem tu falou, muitas vezes a indústria nem sabe que isso existe, né? A gente tem que chegar a propor isso. Muito bem, Karine, eu gostaria, estamos nos encaminhando final, né? Gostaria que tu passasse os teus contatos, né? Se uma pessoa quiser te contratar, como que funciona isso? Qual é o diferencial do teu trabalho? Eu sei que tu tem um método específico, né? tem. Como funciona isso e como funciona para te contratar, para te chamar? Bom, para entrar em contato comigo, dá para ser então pelo meu Instagram, né? É o @Karine com C, Benedete com um T mudo, _ergonomia, né? Não vai errar lá, Bem específico, tá? bem Bem diferente. Bem diferente. _ergonomia. Vai estar lá, né? A carinha com os cabelos vermelhos, que já me conhecem assim, né? As ergonomistas, aquela do cabelo vermelho. Não chega no manual que vai combinar com o cabelo vermelho. Não, tu viu só? Vai fechar tudo. Acho que é eu acho que E é ainda aquela é reconhecida pelos cabelos, nós já não. Não, dá Então pode ser pelo direct ali no Instagram, tá tudo bem, né? O meu site a gente ainda tá concluindo ele para ficar bem bacana mesmo, mas também não tem problema, dá para ser pelo e-mail, que é cbergonomia@gmail.com, ou também pelo meu WhatsApp, é 54999832887. Fico à disposição para estar conversando, para estar trocando uma ideia. A gente não fala só também de venda, né, do trabalho também. Eu acho que muitas vezes orientação ajuda bastante, sabe? Palestra, CIPAT é uma coisa que eu faço bastante também nas empresas, né? E tem essa questão do método, que foi um método que foi criado por mim, o método Nomos, a ergonomia de um jeito que você nunca viu, que na verdade é um curso que eu dou para trabalhar com ergonomia, que é o quê? Como se faz uma análise ergonômica do trabalho, mas a minha análise, né, o que eu trabalhei, porque eu juntei muito da experiência desses 7 anos junto ao Ministério Público do Trabalho, auditando documentos dos mais renomados ergonomistas do país. Passaram por mim, então tu junta tudo que é bom dos outros, né, para tu construir junto com o teu trabalho, construir. Né? Então, o método Nomos também, hoje especificamente, eu estou trabalhando muito com mentoria, porque aí o Gustavo quer específico para a construção civil. Karine, eu preciso trabalhar. Bom, então tu precisa, vamos conversar sobre isso. Né? Eu preciso para isso, por quê? Porque a ergonomia seria uma coisa mais ampla, assim, fazer um método geral é para você pegar tudo, mas às vezes a pessoa precisa mesmo de direcionamento. Né? Aí eu preciso que tu me ajuda aqui, eu estou com um problema assim, né? Que é a metalmecânica, que é a construção civil, que é o que mais entra, ou o frigorífico cai para mim bastante também, né? Sim. Mas, então seria mais dessa forma a minha atuação, né? E também eu fico à disposição aí para a gente estar conversando sempre, para estar agregando, porque te digo, né, junto com o Luciano, nós teríamos muita coisa para conversar em cima, até vou sugerir uma coisa que me passou durante a nossa conversa aqui, de um dia, olha só, fazer um merchan para vocês, né? Não é para mim, é para vocês. É a gente colocar a máquina, conversar e dizer, olha essa empunhadura, olha isso, olha aquilo, dentro da NR, que realmente ela está atendendo. Eu queria te convidar, né? Conhecer o nosso espaço aqui, o showroom da Animal aqui no Brasil, aqui em Caxias do Sul, e lá a gente trocar algumas ideias nesse sentido também. Com né? certeza. Porque sim, é uma preocupação da Animal, que é a nível mundial, né? O que ela está levando para o mercado. Desde acessórios, como o Gustavo falou, e os próprios equipamentos ali. Então, trocar essa ideia é muito importante até para o nosso corpo técnico, né? Claro, que eles levem essa informação, né? Estou te dando um equipamento que resolve o problema, porém aqui também vai te resolver. Eu fico bastante feliz e fico à disposição, porque eu digo isso porque às vezes a gente fala da ergonomia, parece tão palpável, né? E aí você mostrar e dizer, não, olha isso aqui, quando eu falo de uma pega adequada, eu estou falando disso aqui, ó. Né? É isso aqui que eu estou mostrando para vocês, é essa vibração, é esse equipamento em atividade, né? Então isso é bem interessante, porque por vezes a gente fala e as pessoas sempre pensam que tudo é muito caro, tudo é muito difícil, infelizmente nós ainda temos essa cultura, né, que vai gastar mais, e por vezes é uma situação que... Sim, vai evitar gastar demais, talvez. Lá na frente. Pode ser agora um grande investimento, porque é investimento, né? Você não está só falando de máquina, você está falando de pessoas atrás dessa máquina, né?
E pessoas que trabalham uma vida inteira para depois aproveitar um pouquinho, né? E não para morar dentro da farmácia. Isso aí. Bom, obrigado, Karine. E eu Obrigado pela agradeço, fico à participação. Acho que o disposição. papo foi excelente. Luciano, muito obrigado pela participação. Obrigado, Walk também. Acho que o papo foi muito bom para os dois lados. Então, pode falar mais, né? Não, a gente, pelo meu cronômetro, já está dando mais de 45 minutos. Então, você está... então a gente tem muito conteúdo, muito obrigado. A gente vai estar disponibilizando isso via as plataformas do Spotify e YouTube e também acompanhe no Instagram da Continental. Muito bem, obrigado. Obrigada. Obrigado, gente. Até mais. Até a próxima.